Olá, bem-vindos à aula número 4, em pleno feriadão, vocês aí estudando, se capacitando. Então, meus parabéns a todos vocês que querem se capacitar. Um grande abraço aí. É isso aí, vamos avançar. Bem, nós já estamos na nossa quarta aula. Nós começamos aí falando alguns pontos das divisões básicas, PCB, módulo I, periféricos, chassi. E hoje eu vou dar um destaque muito importante ao principal conjunto do nosso smartphone, que é a PCB, Print Circuit Board, ou placa de circuito impresso. A placa de circuito impresso, vocês vão observar aqui na minha cena 1 do microscópio, é o local onde são montados os componentes. Então aqui eu tenho uma placa de circuito impresso virgem, nova, que nunca foi montada. Essa placa de circuito impresso está aqui para ser soldados os componentes e onde estão feitas as ligações elétricas. A PCB, Print Circuit Board, é feita de fenolite, resina, material condutivo de cobre. Então, aqui a gente tem trilhas elétricas que fazem as interligações dos componentes e através de uma base isolante. E eu tenho aí o lado top, quando você vê ela de frente. Então, por exemplo, aqui eu tenho o lado top e aqui o lado bottom. E essa visão da placa nós chamamos de board view. Então, a nossa PCB é o local onde são montados os componentes. A PCB estão aí dezenas, centenas, milhares de componentes internamente acoplados, por exemplo, dentro de uma CPU. A CPU é o componente mais importante de todo o conjunto do smartphone. E onde a CPU está montada? Na PCB. Então aqui eu tenho uma PCB do iPhone 17 Pro Max, por exemplo. Então aqui eu tenho a PCB do iPhone 17 Pro Max. Aqui está a PCB, vamos colocar no microscópio. Então aqui eu tenho a PCB, vou colocar aqui na câmera superior, vai ficar mais fácil. Essa aqui é a PCB do iPhone 17 Pro Max. Então aqui eu tenho uma PCB do iPhone 17 Pro Max, lado top e lado bottom. Lado top, lado superior, lado bottom, lado inferior. A PCB do iPhone 17 Pro Max, temos aí centenas, dezenas, bilhares de componentes, claro que englobados, por exemplo, dentro de uma CPU. Então aqui eu tenho a PCB aberta, então ela é soldada por camadas. Então aqui essa PCB é a mesma PCB do iPhone 17 Pro Max, porém essa aqui está aberta. E eu consigo ver o componente mais importante de todo o conjunto, que é a nossa CPU. Dentro da CPU eu tenho mais de 15 bilhões de componentes. Então a PCB é o local onde estão alocados os componentes com as suas interligações elétricas e eletrônicas, onde a bateria vai conectar e vai gerar a tensão e o poder primário para que gerem outras formas de energia também e para que os componentes aqui executem o trabalho. A PCB apresenta falhas? Sim, a PCB apresenta várias falhas, né? Apresentam várias falhas ligadas à PCB. Então a gente vai ver aí que as PCBs novas são NPCBs. Eu sempre trouxe da China, quando eu vou para a China eu trago essas PCBs para a gente fazer estudo. São PCBs virgens que não foram feitas montagens na máquina ainda. E aqui eu tenho a PCB do Android também. Essa aqui foi feita a montagem dos componentes. Então aqui é uma PCB de um Android, para vocês verem. Não foi recortado ainda, estão todos os componentes montados. Saiu da produção do gig de teste, mas não foi desmontado ainda, desconectado. Então a PCB é componente fundamental e nela são feitas as montagens dos componentes, as interligações elétricas, eletrônicas dos componentes. Então nós temos dezenas de componentes, centenas de componentes, milhares de componentes, bilhões de componentes. Por exemplo, aqui, só dentro da CPU, eu já falei, eu tenho mais de 15 bilhões de componentes. Então, vamos aí partir a estudar passo a passo a PCB, quais são os cuidados, como é feito de FR4, normalmente as PCBs são feitas, que é resina e fenolite, ou resina, fibra de vidro e trilhas de cobre condutivas. Então a PCB tem várias camadas, inclusive é o local onde são montados os componentes. Nós vamos hoje aprender sobre os componentes, sobre PCB, sobre muita coisa interessante. Ponto número 1. Esse aqui é o board view, é a visão da board. Então, por exemplo, aqui eu tenho o board view. O que é o board view? A visão da board. Então tem o lado top da board, que aqui está. Quando você abre o aparelho e enxerga, né, a PCB, é o lado top. E aqui o lado bottom. Quando eu desmembro a PCB, eu vou ter lado top, lado bottom, lado top, lado bottom. Então eu tenho essa board view, existe um mapa
de construção eletrônica com as ligações eletrônicas e elétricas de todos os componentes dessa PCB. Esses mapas de desenho são fundamentais na reparação. Nós temos mapas de iPhones, de Androids, e é fundamental nós, reparadores, termos o diagrama elétrico, o board view, onde mostra as ligações elétricas, e o mapa eletrônico das ligações elétricas e eletrônicas de todos os componentes entre si. Porque eu tenho aqui bilhões de ligações de componentes também, né? Centenas de ligações de componentes internamente, bilhões internamente. Mas eu tenho que ter um mapa de ligação para me verificar se essas conexões elétricas estão perfeitas, se os componentes ligados a essas conexões estão bons ou não. Então é fundamental termos um mapa de desenho. E o mapa de desenho, por exemplo, para iPhones, eu tenho um mapa de desenho da JC Drawing, que é esse programa que está aqui. Com esse programa eu tenho um programa de board view e plano esquemático, onde eu tenho a topologia do desenho da placa, as ligações elétricas. Então vou vir aqui iPhone Series, por exemplo, 17 Pro Max. Vamos abrir aqui o board view do iPhone 17 Pro Max. Vamos trocar aqui agora a nossa câmera. Vou abrir aqui o board view do iPhone 17 Pro Max. Esse é o programa JC. Deixa eu colocar a raio da meu rosto aqui para o lado aqui, ó, fica melhor. Então aqui, ó. Então aqui eu tenho o programa JC Drawing, é um programa pago. Existem programas pagos, existem programas grátis. Os programas pagos normalmente são melhores, mas quando você está começando, comece com um programa free ou comece com um programa pago, depende da sua condição econômica. Só sei que é muito importante ter esses mapas eletrônicos, pois é através dele vamos ver as ligações, entender os componentes, porque a gente tem dezenas de componentes aí interligados, centenas, milhares, bilhares de componentes com interligações. Então aqui eu tenho o board view, ó. Exato. Então o primeiro passo é colocar a placa. Vamos colocar aqui o board view lá de novo. Vamos colocar aqui o board view de novo. Isso. Então eu tenho o board view aí. Primeiro ponto do board view, a gente está enxergando a placa, a PCB, igual ela está no desenho. Que aí mostra os 4 lados da PCB, né? Então aqui eu tenho os 4 lados da PCB. Então eu posso aí mostrar, aqui eu tenho os 4 lados, lado top, bottom, bottom. Então o primeiro ponto para a gente analisar, por exemplo, eu vou analisar a parte da CPU. Eu vou analisar a parte da CPU onde estão, por exemplo, a CPU. Então aqui eu vejo que aqui está a minha CPU. Então, se eu der um zoom aqui, ó, eu vou ver todas as ligações elétricas, olha aí, ó, da CPU. Quando eu clicar num pad aqui, vai me mostrar a ligação da CPU. Por que está mudando automático? Espera aí, deixa eu desligar isso aqui. Está mudando aqui a transição automática, só um minuto. Acho que agora vai parar de mudar sozinho. Então, com o board view, eu consigo clicar num pino da placa, por exemplo. Eu consigo clicar num pino da placa, por exemplo, e verificar onde ela está ligada. Olha aí, ó. Então a gente consegue ver onde ela está ligada através disso. Então é muito interessante ter esses programas de desenho. Você consegue saber onde estão interligados os pontos. Tá? Então a gente vai falar muito também numa aula específica só desses board views também, dos planos esquemáticos, dos diagramas elétricos. Hoje nós vamos conhecer sobre os componentes eletrônicos. Nós vamos conhecer sobre os componentes que são montados, soldados, conectados na PCB. E eu tenho vários tipos de componentes, componentes discretos, componentes semicondutores, componentes mecânicos também, né, que são os conectores. Então tem dezenas e centenas de milhares de componentes internos, né, e externos na PCB. Então vamos aí começar a entender como os componentes se comportam, quais são os tipos de componentes. Vamos aí pegar nosso caderninho para começar a nossa aula. Eu não consigo fazer a aula sem anotar, né? Então o primeiro ponto é o seguinte: na PCB, na Print Circuit Board, que é o módulo mais importante do nosso smartphone, onde está o componente mais importante do smartphone, que é a CPU, que aqui está. Então esse aqui é o módulo mais importante, o mais caro do nosso smartphone. Então esse componente aqui, esse módulo aqui, módulo PCB, Print Circuit Board, é onde estão montados os componentes, inclusive o componente mais caro, mais importante, que é a CPU. A gente tem módulo PCB, módulo UI, né? E chassi. Então a PCB, Print Circuit Board, o material que ela é fabricado, na maioria das vezes é FR4, que é uma fibra de vidro, uma resina, tá? E que ela não pega fogo facilmente, e aqui ela conduz eletricidade e isola, então tem várias ligações elétricas. Na PCB eu tenho ilhas,
trilhas, junções, entre outras, mas tem outros pontos fundamentais. Ilhas são os pontos onde são soldados os componentes. Então, por exemplo, aqui é uma ilha. Essas bolinhas são chamadas ilhas. Então, tem bolinhas, retângulos. Todas essas bolinhas ou retângulos onde são soldados os componentes são chamados ilhas. As trilhas são as ligações elétricas de um ponto ao outro na placa. Então, vou colocar aqui no microscópio para a gente enxergar uma trilha, uma ilha aí. Vou falar dos test points também. Vamos colocar aqui no microscópio para a gente ver aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma ilha, 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 aqui eu tenho uma trilha. As trilhas são os caminhos onde se interligam os sinais. Aqui, ó. Essa ilha tem uma trilha que liga nesse outro ponto. Então, esse ponto e esse estão interligados por uma trilha de cobre. Então, a trilha de cobre, que é essa verde mais claro, são as trilhas de cobre que interligam uns pontos ao outro. Então, eu tenho dezenas de interligações. Olha aí, ó. Como que eu tenho ilhas e trilhas com interligações. Então, as ilhas, ó. O caderno está um pouco alto aqui. Agora foi. Olha aqui, ó. Ilha, trilha e ilha. Ilha, ilha e a trilha. A trilha interligam as ilhas. Ilha, local onde são soldados os componentes. Então a placa, ela é repleta de ilhas, trilhas e junções. O que são as junções? São furos que interligam as camadas. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, você está vendo uma junção aqui, ó. Então aqui tem uma ilha, aqui tem uma ilha, aqui tem uma trilha e aqui tem uma bolinha que parece que não tem ligação nenhuma. Tem ligação interna com as camadas. Camadas? Como assim camadas? Quando você enxerga a placa de circuito impresso, igual a gente está vendo aqui, por exemplo, eu só estou vendo uma face, deixa eu ajustar o microscópio aqui, uma face e outra, correto? Parece que a PCB só tem duas faces, né? Então aqui, ó, uma face e outra, mas na verdade a nossa PCB tem dezenas, né? Pode ter até uma dezena de faces internas. Então a PCB, ela tem faces internas que a gente consegue visualizar facilmente. Se você colocar a PCB no microscópio lateralmente e você puder enxergar essa visão que eu vou mostrar agora para vocês, a gente vai perceber que a nossa PCB, ela tem camadas internas. Então, olha no microscópio, olha aí na tela para vocês verem. Ó. Então, ó, tá vendo aí? Ó, que eu tenho camadas de trilhas internas. Eu coloquei a placa de lado, olha aqui, ó, lado de cima, lado top e lado bottom. E olha quantas camadas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente uma dezena de camadas. Então, poxa, quando eu coloco essa PCB de lado e dou um zoom nela, eu vejo que eu tenho interligações entre as placas, as camadas, existem ligações elétricas. Poxa, o nosso organismo tem bilhões de interligações nervosas. A PCB tem bilhões de trilhas interligando os pontos a outros, ou vários pontos a vários pontos. Então, tenho aqui dezenas de interligações internas também. Então, é muito importante ter cuidado com a PCB com relação à temperatura, à umidade, né, a empenar, qualquer tipo de coisa. Então, a gente viu lá, ilha, trilha e junção. Junção interligam as camadas. Ilha, onde são soldados os componentes. Trilha, onde são feitas interligações dos componentes. E é claro que eu tenho outros pontos na PCB também. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, os test points. Então, a PCB, a maioria das PCBs possuem também pontos de teste. Aqui são pontos de teste, olha para vocês verem aqui, ó, feitos já para fazer medições. Olha quantos pontos de teste eu tenho aqui. Ponto de teste. E aqui eu tenho probe point. É um ponto de teste que está com uma máscara de solda. Eu tenho que raspar para ter acesso. Então eu tenho aqui, ó, test point e probe point. Então na PCB tem dezenas de pontos para a gente fazer medições. Então a engenharia já prevê isso
na placa, pontos fundamentais para que você faça medições aí na PCB e consiga aí já medir alguns sinais na PCB. Estão vendo aí? Então a gente tem aí, voltando ao caderninho aqui, né? Ilhas, trilhas, junções, test point, TP e PP. Test point. Já está pronto para fazer a medição, ponto de inspeção. Probe point, tem que raspar para ter o acesso à medição. Então, no manual técnico, no diagrama esquemático, a gente tem lá as tensões básicas fundamentais nesses pontos de verificação. A própria engenharia já coloca pontos básicos fundamentais para a gente medir nos circuitos elétricos. Então, tem lá ilhas, onde são soldados os componentes, trilhas, onde são feitas ligações elétricas, junções, interligações entre camadas, pontos de teste, probe point, entre outros, fiducials, entre outros pontos da PCB para montagem, que não vem ao caso agora no nosso momento. Mas tem outros pontos fundamentais também na PCB que a gente vai falar posteriormente. Então, ok. Agora chegou a hora de falar um pouco dos componentes. Aliado aos componentes, né, a PCB, a gente já viu então que é o local onde são montados os componentes. Falamos um pouco do material da PCB, né, falamos um pouco do... Aqui tem uma foto interessante, quem quiser, eu vou mostrar para vocês verem aqui. Ó. Uma foto bem interessante que mostra aí as camadas da PCB, para a gente ter uma noção melhor. Eu mostrei no microscópio, mas olha que interessante. Olha, aqui eu consigo ver as camadas da PCB, tá vendo as suas interligações. As junções são esses furos que parece que não tem nada ligado, eles interligam as camadas. Camada 1 com a 2, 1 com a 7, 2 com a 5 e por aí vai. Então a gente tem acesso aí a essas junções, né? Então é importante quando as junções oxidam, no caso de um aparelho em contato com líquido, normalmente quando a junção oxida, o aparelho fica sem reparo, porque aí você não consegue controlar a oxidação. Então vamos colocar aqui agora o que nos interessa, que é a disponibilidade dos componentes na PCB. Então nós temos aí 3 famílias básicas de componentes. Vamos estudá-los, vou mostrar o material aqui. Vocês receberam o material no grupo? O material no grupo que vocês receberam ontem, eu queria que vocês imprimissem esse material, né? Ou pegassem esse material no seu celular aí. Vou abrir ele aqui junto para que vocês vejam que material que é esse. Todos os componentes da PCB, eles têm uma simbologia. Então, por exemplo, aí ó, aqui está a simbologia dos componentes. Vocês pegaram esse material aqui. Nesse material eu coloquei para vocês a simbologia dos componentes. Essa simbologia, a gente tem o diagrama do componente, o desenho, né, que é o diagrama do componente, por exemplo. Vamos colocar lá o resistor, por exemplo. O diagrama do resistor, olha lá. O diagrama do resistor, que é a simbologia dele, o diagrama, o aspecto físico e a unidade de medida. A gente vai aprender muito sobre isso aqui. Ó. A gente vai aprender sobre isso aqui hoje. Nosso objetivo hoje é falar dos principais componentes que compõem a PCB. Então essa tabelinha que vocês receberam no grupo ontem vai ser fundamental. Todos os componentes são expressos em simbologia no diagrama elétrico. E ele tem uma característica especial também, específica na PCB, que os torna facilmente identificáveis. E é fundamental sabermos identificar os componentes da PCB para testá-los, pois cada componente na placa tem uma forma distinta de testar. Inclusive, testar os componentes da placa, na maioria das vezes, tem que remover o componente da placa para ter um teste efetivo. Né? Então a gente vai aprender aqui alguns componentes que dão para testar na PCB, outros que não dão para testar na PCB, e como fazer os testes dos componentes, pois só assim a gente consegue fazer reparação testando os componentes, testando os blocos dos componentes, os pontos de prova dos componentes, os test points que englobam vários componentes, e quando aquele ponto de prova está alterado, indica que algum daqueles componentes que compõem aquele ponto de teste pode estar alterado. Então vamos começar o nosso estudo pelos 3 componentes básicos, componentes chamados componentes discretos, que são resistor, capacitor e indutor. 3 componentes básicos em qualquer dispositivo eletrônico, em qualquer placa eletrônica, você vai encontrar resistor, capacitor e indutor. Então aqui eu estou vendo eles aqui. Olha lá, então vamos lá, o primeiro. Vamos dar mais um zoom aqui. Agora ficou legal. Agora ficou legal o zoom. Então aí, ó, resistor, letra R,
Capacitor, letra C. Indutor, letra L. Simbologia do resistor, simbologia do capacitor, simbologia do indutor. No diagrama, aspecto físico do resistor, retangular, preto. Capacitor, marrom, retangular. Indutor, retangular, quadrado, cinza, azul, branco. Tá? Então, tenho aí características de cor, de tamanho, de formato desses três componentes básicos: resistor, capacitor e indutor. Então, vamos começar aqui no nosso caderninho, né? PCB. PCB. Componentes. Componentes. Então, primeira gama de componentes da PCB são os componentes chamados discretos. Componentes discretos. São resistores, resistor, a letra R, capacitor, a letra C, e indutor, a letra L. Então, outro grupo fundamental de componentes da PCB são os semicondutores, que são, por exemplo, circuitos integrados, tais como CPU, memória, Power Manager, CI de áudio, CI de Face ID, drive de alimentação, IFPMIC, Power Manager, LNA, PA, são chamados circuitos integrados. Eu tenho os transistores também. Transistores, MOSFET, FET, transistores. Diodos, Schottky, diodo retificador, diodo de uso geral. Os LEDs, por exemplo, diodo emissor de luz. Dentre outros. Então, eu tenho aqui basicamente, e aqui os componentes mecânicos. Conectores, contatos, terminais, são todos componentes mecânicos. FPC, Flex Print Circuit, que é o conector que interligam os periféricos, por exemplo. O que é um FPC? Você falou FPC, eu não sei o que é FPC, eu estou começando agora a eletrônica. Isso é um conector FPC. Um periférico se conecta aqui e as interligações in-out se interligam nesses conectores. Esses conectores mecânicos são chamados conectores FPCs, ok? Então, tem componentes mecânicos. Flex Print Circuit, que quer dizer FPC. Tem contatos de antena, contatos terminais. Então, tenho aí componentes discretos, componentes semicondutores, componentes mecânicos, entre outros componentes que compõem a nossa PCB. Primeiro objetivo de hoje, então, na nossa quarta aula, é falarmos dos componentes discretos. Então, nosso objetivo hoje aqui é falar dos componentes discretos, que são resistor, capacitor e indutor. Primeiro ponto, vamos conhecer o resistor, o capacitor e o indutor na nossa PCB, pelas características individuais de cada um. Então, eu vou pegar a minha placa do iPhone 17 Pro Max aqui de novo. Aqui estou com a minha placa do iPhone 17 Pro Max. Vou chamar meu microscópio aqui agora. Vamos conhecer na PCB resistor, capacitor e o indutor. Então, vamos conhecer aqui visualmente. Vou mostrar cada um deles para vocês, para a gente aprender a diferenciar visualmente cada um deles, com as suas características, as funções básicas, depois de falarmos aí como eles são identificáveis, eu vou mostrar, e como testá-los basicamente, como testá-los. Os componentes discretos são chamados componentes simples, convencionais, resistor, capacitor, indutor. Nós vamos ter aí centenas desses componentes na nossa PCB de qualquer dispositivo eletrônico. Então, sem mais delongas, vamos lá ao microscópio. Vamos lá ao microscópio. Vamos lá ao microscópio. Vamos lá ao microscópio. Deixei meu caderninho aqui em cima. Caderninho aqui em cima. Ok. Caderninho aqui em cima. E aqui estamos no nosso microscópio.
ajustar a visão. Estou aqui com o board view. Vamos começar aqui do lado, ajustar aqui a minha imagem. Ok, perfeito. Então vamos lá. Claro que eu tenho componentes ultra pequenos aqui no iPhone 17 Pro Max. É o topo da tecnologia atual, fabricado em 2025, né? Então eu tenho aqui o topo da tecnologia, que basicamente o smartphone aí está em terceiro nível, né? Aeroespacial, militar e smartphone. Tem que estar num nível de tecnologia muito alto. Então aqui eu tenho os componentes discretos. Resistor retangular e preto. Olha um resistor aqui. Resistor retangular, não tem polaridade e a cor é preta. Resistor, encapsulamento, que é o corpo dele, a gente fala encapsulamento, cor preto. Terminais 2, não possui polaridade. Então aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho um outro resistor, aqui eu tenho outro resistor. Percebam que por ser da cor preta, esse resistor é igual a esse? Não, pode até ser que seja igual, mas o valor interno do resistor, a unidade é ohms. A característica externa de cor não interfere no valor. Eu posso ter um valor aqui de 1 ohm, por exemplo, e esse aqui valer 1 milhão de ohms com os mesmos tamanhos. Então a gente nunca pode substituir um resistor por outro sem consultar o valor ohmico individual. E onde esse valor está? No board view, no diagrama elétrico. Eu tenho dois resistores aqui, um do lado do outro. Estão vendo esses dois aqui? Vou dar um zoom aqui, ó. Olha lá, ó. Retangular, preto. Dois resistores, ó. Retangular, preto. Esse pode ser igual a esse? Não sei, provavelmente não. Porque o aspecto físico externo não difere no valor ohmico deles. Então eu tenho que consultar o manual técnico para saber qual que é o valor ohmico desse e somente substituir por um valor exatamente igual. Inclusive pela sua tolerância, porque ele também tem tolerância. E ele tem, muitas vezes, se ele for num resistor de precisão, de alta tolerância, você tem que respeitar isso. Então a gente vai aprender também hoje a como achar o valor do resistor, do capacitor e do indutor no diagrama elétrico e aprender como saber o valor dele. Então, primeiro passo, componente discreto, resistor retangular, preto. Retangular, preto, dois terminais. Não possui polaridade. Cor característica, preto. Mais uma vez, a cor característica e o seu formato, o seu invólucro, o seu encapsulamento, não determina o seu valor. Então, não posso trocar um resistor por outro qualquer de forma nenhuma. Tem que consultar o valor somente se eles forem compatíveis em valor e porcentagem em potência que eu posso substituí-los. Eu posso pegar um resistor de uma placa Samsung usando a placa do iPhone? Pode, desde que seja o mesmo valor, tolerância e potência, sim. Posso pegar da placa do iPhone e ligar na placa Samsung? Também. Desde que seja do mesmo tamanho, valor ohmico, potência, sem problema nenhum. Os componentes são universais, a grande maioria deles, tá? Então, resistor retangular, muito pequeno, dois terminais, não tem polaridade, mas tem valor distinto. E olha aqui, do lado do resistor, eu tenho os capacitores, retangular, marrom, marrom claro, capacitor, 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 resistor, resistor, capacitor, uau, capacitor, 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 resistor, capacitor, resistor, 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 capacitor, 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 capacitor. Caramba, então, capacitor, dois terminais também. Eu tenho pequenos e grandes, ó, com valores de capacitância em farad, que é a unidade de capacitância é o farad, distintos. E cores também um pouco mudadas, marrom mais claro, marrom mais escuro, que também tem uma especificação específica de valor para essa tonalidade de cor. Então os capacitores têm dois terminais e esses capacitores são chamados capacitores cerâmicos, esses marrons, marrom claro, marrom mais escuro, marrom médio, são todos cerâmicos, não tem polaridade, mas cuidado, tem capacitores que têm polaridade, mas não são os casos dos cerâmicos. E eles têm valor específico, pode ser que esse aqui não seja igual a esse. Então não é pela sua característica externa, e a cor também muda, né? É um marrom mais claro, mais escuro, muda também a capacitância em farad. Então tem que consultar o manual técnico,
o valor da capacitância, a tensão de trabalho do capacitor e o seu tamanho e a sua tolerância para saber se ele é compatível para trocar de uma outra placa qualquer. Porque eu posso usar de uma placa iPhone no Samsung, do Samsung no iPhone e vice-versa. Mas tem que estar agora com mais detalhes. Tensão de trabalho, capacitância, temperatura de trabalho também nos capacitores é importante, né? Porcentagem. Então a gente tem aí, e o tipo, né? Vários detalhes fundamentais. Capacitor retangular marrom. Então se eu quiser voltar na tabelinha ali, ó, olha lá, tabelinha, resistor, resiste à passagem de corrente elétrica. A simbologia dele, onde está no diagrama. Olha a cor característica, retangular, pequeno, preto. Olha ele aí, ó. Olha o capacitor. Tem vários tipos de capacitores. Eu falei de um tipo só até agora. Marrom, marrom claro, marrom médio, mas tem capacitor azul, branco. Tem capacitor mais tem branco, também tem, preto, tem capacitor amarelo. Então tem vários tipos de capacitores. Tem que tomar muito cuidado. Alguns deles têm polaridade. Esses cerâmicos aqui, ó, não tem polaridade. E aqui, o próximo componente são os indutores. Indutores, olha aí, ó, cinza retangular, cinza, cinza, cinza escuro, cinza retangular, azul com espiras, azul com a bolinha branca, retangular com espiras. Esses são chamados indutores. Vamos conhecer os indutores aqui na PCB agora? E agora vamos ver os nossos indutores. Aqui, ó, indutor, 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 retangular cinza, indutor, 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 CI, indutor, 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 indutor. Então eu tenho dezenas de indutores também na nossa PCI. Indutor, indutor. Perceba que o indutor não tem polaridade, mas tem sentido do fluxo. Aqui, ó, essa bolinha branca é o sentido. Então aqui eu tenho, ó, indutor, indutor. Esses indutores aqui tem núcleo, tem encapsulamento, mas também tem indutores sem núcleo. Deixa eu pegar outra placa para acharmos aqui sem núcleo aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar os indutores de RF aqui, vamos ver se aqui tem um. Aqui, ó. Indutor, 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 indutores de radiofrequência, indutor de alimentação. Então eu tenho aí dezenas de componentes. Indutor, indutor, indutor. Bem escuros são indutores, tá vendo aqui, ó? Indutor, filtro, né, na verdade. Indutor, indutor, indutor. Então eu tenho indutor, ó. Então eu tenho aí dezenas de indutores, capacitores e resistores na nossa PCB. Primeiros componentes que a gente aprendeu, então, vamos voltar aqui no nosso caderninho. Vamos anotar aqui, afinal de contas, puxar o microscópio aqui, né? Voltar a nossa anotação aqui. Voltar a nossa pranchetinha aqui. Então vamos lá. Resistor. Principal função, o próprio nome já fala, resistir, resistor, resistência, resiste à passagem de corrente elétrica. Então o resistor é um componente que resiste à passagem de corrente elétrica. Polaridade? Não. Cor predominante? Preto. Tá? A cor predominante não valora o componente. Eu posso ter valores diferentes com encapsulamento iguais, então nunca substitua. Ômega. Então, o resistor médio, o multímetro, é um instrumento capaz de testar componentes. A gente vai ver que existe um instrumento chamado multímetro, e nesse instrumento a gente vai ter uma escala de ohms, que é essa ferradura aqui é o contrário. Essa escala de ohms é a escala usada para medir o resistor. Para medir o resistor, eu tenho que saber o valor dele no diagrama elétrico. E aí, tirando ele da placa, eu vou conseguir medir e saber se ele está dentro do valor de tolerância aceitável. E saber se ele está bom ou não. Ah, então existe um instrumento que testa esses componentes discretos? Sim, o multímetro testa resistor. Testa paliativamente capacitor e paliativamente indutor. Existem outros instrumentos. Então o multímetro é um dos instrumentos básicos, mas tem outros instrumentos. O medidor LCR, por exemplo, que testa o indutor e o capacitor de forma muito mais exata
que o próprio multímetro. A gente vai ter que ter na bancada instrumentos, como o Digital Multimeter e LCR Meter. Tá? São dois instrumentos fundamentais para testar componentes, Digital Multimeter e LCR Meter. Resistor, unidade, ohms, resistir a passagem de corrente elétrica. A abreviatura é a letra R. Capacitor, armazena energia no campo elétrico. A letra C é a letra predominante que determina o capacitor. Cor característica, marrom, marrom claro, marrom escuro. Capacitor cerâmico não tem polaridade. Outros capacitores, eletrolítico tântalo, por exemplo, têm polaridade. A unidade de capacitância é o Faraday. Alguns multímetros têm capacímetro, mas o ideal é ter um medidor LCR. Indutor, a letra L. Indutor, letra L. Tem polaridade? Não, mas tem sentido. Tem indutor com núcleo e indutor sem núcleo. Indutor com núcleo retangular, cinza. Indutor sem núcleo, branco, com os fios espirais. O indutor, a unidade de indutância é o Henry, tá? E a gente vai testar o indutor com o medidor LCR. Paliativamente dá para testar com multímetro. Então aqui tem um asterisco, porque paliativamente eu testo indutor e capacitor com multímetro. Não dá para testar efetivamente capacitor e indutor com o multímetro. Indutor, armazena corrente no campo magnético. Capacitor, armazena tensão no campo elétrico. Resistor, resiste à passagem de corrente elétrica. Recapitulando, resistor, letra R, unidade, ohms, resiste à passagem de corrente elétrica. Cor predominante preta, despolarizado. Capacitor, letra C, marrom, marrom claro, marrom escuro, são os capacitores cerâmicos. Não tem polaridade esse tipo. Unidade de capacitância, Faraday. Então vou ter lá microfarad, milifarad, nanofarad, picofarad. Teste, LCR Meter. Indutor, letra L, cor característica, cinza, com encapsulamento de ferrite, né? Ou sem encapsulamento, branco, azul. Letra predominante L, unidade Henry. Como testar o indutor? Através do medidor LCR ou de um indutímetro, ok? Então eu posso ter um indutímetro ou um capacímetro para testá-los, ou um medidor LCR que testa todos, indutor, capacitor e resistor, que aplica frequência para testá-los. Esses três componentes nós temos em abundância na PCB. Os custos desses componentes são baixíssimos. Um resistor custa 10 centavos. Um capacitor custa centavos. Um indutor custa menos que $1. Esses componentes, mesmo tendo custo baixíssimo, alguns deles, qualquer um desses componentes aqui, em funções específicas que eles estão, muitos deles podem causar falhas catastróficas numa placa de R$5.000. Então, um resistor que falhar, um capacitor que falhar, um indutor que falhar numa placa do 117 para Max, por exemplo, pode causar uma falha total nessa PCB de funcionamento e parar o smartphone inteiro? Sim, pode. Uma falha desses componentes pode causar uma falha catastrófica. Poxa, mas o custo desse componente é muito baixo. Uma placa tão cara dessa, que vale aí por volta de R$5.000, um componente de 10 centavos, pode parar essa placa? Sim, pode parar essa placa. Um indutor que custa menos que $1, pode parar essa placa aqui? Pode. Um indutor que custa menos que $1, pode parar uma placa que custa aí R$5.000. Uau, mas então tem que entender que num circuito complexo, todos os componentes, mesmo que desprezíveis, porque não existe componente desprezível. Muitos chineses, na escola antiga chinesa, tiram um componente e não colocam de volta. Gente, a fábrica é capitalista. Tudo que está no smartphone, fica atento para você que é iniciante, que é novato. Tudo que está no smartphone, fita, adesivo, heatsink, película, borrachinha, tudo que se encontra no smartphone tem que ser colocado de volta. A fábrica ela é capitalista. Em milhões de aparelhos fabricados, representam milhões de dólares aquela espuminha que você acha que não precisa, aquele aterramento que se você não colocar, dá touch fantasma. Então tudo que está no smartphone, gravem bem, são componentes mecânicos, eletrônicos, elétricos, de aterramento fundamentais no conjunto. Se você desmontou, se no display que você vai trocar não tem, se na bateria que você vai montar não tem, tudo que tinha antes na PCB, no chassi ou no módulo I, tem que voltar igual estava antes, para que fique original e não cause problemas.
Porque tudo que está no smartphone, em milhões de smartphones produzidos, são milhões de dólares. Então não existe nada de graça lá. Não existe fabricante bonzinho. Tudo que está na montagem, não só da PCB, mas no chassi, né, no módulo UI, são partes do conjunto fundamentais, que não podem ser desprezadas. Um simples adesivo que seja. Então não fica nessa achando que um adesivo, uma borracha de vedação, um heat sink, uma pasta térmica nova não faz diferença, porque faz. Faz sim. A fábrica ela é capitalista. Todos os componentes montados na PCB, no chassi, no módulo I, são necessários. Então não remove um componente na placa aqui. Ah, eu achei um capacitor aqui que estava em curto, ele estragou, voltou a funcionar. Tirei ele fora, está funcionando 100% sem esse capacitor. Não. Não existe isso. Então, a partir do momento que você faz uma análise, faz um reparo, acha o componente defeituoso, tem que ser substituído. Ah, eu vou tirar esse CI aqui e fazer um jumper. Se o jumper tivesse a função do CI, por que a fábrica vai colocar CI, que tem um custo altíssimo em relação ao jumper? Gente, essas coisas não existem. Não existem atalho para as coisas. Façam as coisas como tem que ser feitas. Fazendo direito de edifício, ainda mais colocando atalhos. Não existe atalho. Não existe atalho para o sucesso. Façam as coisas de forma maestral, com precisão, com qualidade, com atenção, com comprometimento. Tirar um CI e colocar um jumper? Não existe isso. Por que tem um CI, então, no lugar? Um CI representa um custo de $1, $2, $3 para a fábrica, em bilhões de aparelhos fabricados. São bilhões de dólares. É, uma água, né? Ok, então a gente conheceu os principais componentes discretos, vou falar dos outros aqui agora e depois a gente vai aprender a testá-los. Então vamos partir para os componentes que mudaram a eletrônica, são chamados os semicondutores. Os semicondutores, tais como circuitos integrados, memória, CPU, EPROM, Power Manager, PA, LNA, NAND, Wi-Fi, módulo, baseband, ROM, SDR, SMR, todo circuito de áudio, circuito de Face ID, circuitos integrados, o próprio nome já fala, são componentes integrados no encapsulamento. Quem são os circuitos integrados? Então vamos conhecer os circuitos integrados e o principal componente da placa, que é a nossa CPU, né? É um circuito integrado. Então a gente já tem uma dica boa aí do que é um circuito integrado. Vamos começar por ela, né? A nossa queridinha CPU. Unidade principal de processamento, CPU. Essa aqui, então essa aqui, ó, deixa eu colocar aqui mais no centro, fica mais fácil. Aí. Aí, colocar sem minha cara. Aí ficou bom. Então o componente mais importante da PCB, esse componente aqui, ó, retangular, tem um símbolo da Apple no meio, aí, ó. Tem um logo da Apple aqui, a maçã, né? Então essa aqui é a nossa CPU. Dentro desse componente tem mais de 15 bilhões de nanocomponentes. Né? Nano não, tá, na verdade, 2 nanômetros. Então tem aqui mais de 15 bilhões de transistores aqui dentro desse circuito integrado. Claro que é construído em camadas. Tem a controladora, CPU, SDRAM, ROM. Então tem vários bilhões de componentes montados em camadas, se chama SoC, System on Chip. Então essa aqui, ó, é a nossa CPU, o componente mais importante da placa, é um circuito integrado. Então retangular preto, circuito integrado, 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 circuitos integrados. Caramba! Os circuitos integrados são componentes inteligentes. Dentre eles eu tenho aí, ó, circuito integrado, integrado, circuito 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 integrado. Poxa, então eu tenho aí dezenas de circuitos integrados da minha PCB, que são aí CPUs, memórias, amplificadores, average power tracks, PAs,
LNA, circuitos de áudio, baseband, RF. Então, todos esses componentes inteligentes são circuitos integrados, retangulares e pretos. E eu tenho outros também integrados da nossa PCB. Vamos voltar aqui na nossa folhinha. Vamos aqui na nossa folhinha mostrar os integrados. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho circuitos integrados. Vamos colocar lá na imagem. Isso. Aí. Circuitos integrados de RF. Por exemplo, aí os PAs, Power Amplifier. São CIs de RF, aí eles aí, ó. Retangulares marrons ou pretos ou cinza claro, aí eles aí, ó. Tenho outros CIs também. Tem os transistores, que são semicondutores também, pequenos CIs, MOSFETs, diodos. Então eu tenho vários semicondutores, diodos, a letra D é um diodo retangular preto, transistores com 3 terminais, pequenos reguladores, pequenos MOSFETs também. Tenho aí os circuitos integrados de RF. Então, eu mostrei alguns CIs, vamos achar agora aqui na nossa PCB outros semicondutores, por exemplo. Aqui, se eu não me engano, vamos ver lá na nossa PCB, no nosso board view. Aqui nós temos um transistor aqui, se eu não me engano, aqui nós temos um. Vamos ver lá. Vamos ver no nosso board view aqui. Aqui, ó, ele mesmo. Então, esse aqui é um transistor. Aí, ó, achei ele. Vou mostrar para vocês aqui, ó. 3 terminais. Viu aqui que tem 3 terminais? Ó, vou mostrar onde ele está aqui para vocês verem. Esse aqui, ó. É um MOSFET aqui, ó. Esse aqui é um transistor. Viu lá? Aqui é um diodo. Transistor, semicondutor. Transistor, semicondutor, diodo. Então, olha só. Então, eu tenho vários aí semicondutores. O semicondutor é a evolução da eletrônica. Circuito integrado, transistor, diodo, circuito integrado, CI, pode chamar de CI também, tá? CI, ou IC. CI. Memória, CI, né? Um CI também, um circuito integrado. Olha lá. Processador de RF, Power Manager de RF, CI. Averagem Power Track, CI de RF, CI de RF, não me engano aqui é carga, wireless charge, Wi-Fi, CI do Wi-Fi. Então eu tenho aí dezenas de circuitos integrados, transistores, tem menos, diodos tem menos, mas os CIs aí, ó, CPU, o mais importante da placa, sempre aí o nosso maior componente. Aqui é um iPhone 15 Pro Max, então aqui eu tenho CIs, circuitos integrados, sempre são os componentes mais importantes da placa. Então eu tenho aí vários componentes. Por exemplo, eu tenho outro componente aqui bem interessante, que é um cristal oscilador. Olha aqui, ó, esse aqui é um cristal oscilador, já vou falar dele já. Indutor. Vários indutores, um CI no meio, um cristal oscilador, Power Manager, um CI que gerencia as alimentações. Então esse componente aqui é o nosso gerenciador de energia, que provê energia para toda a placa na parte lógica e também para a parte de RF, alguns pontos. Então, o nosso Power Manager, ó, Power Manager, indutor em volta, cristal oscilador, Power Manager. Cheio de capacitor cerâmico em volta, capacitor. Cadê o resistor aqui, ó? Vamos ver se eu acho o resistor. Os resistores são menores. Resistor, ó, um resistor aqui. Resistor. Resistores, olha quantos resistores aqui. Vamos dar um zoom lá. Olha lá. Olha quantos resistores aqui. Ó. Viram lá? Resistor. Capacitores, indutores, ó. Branco e azul, olha lá, branco e azul. Viu lá que eles são azuis? Branco e azuis.
resistor, resistor, capacitor, circuito integrado, circuito integrado, circuito integrado, transistor, circuito integrado, circuito integrado, circuito integrado, integrado, integrado. Inclusive está com um quebradinho dele ali, ó. Quebradinho já era isso aí. Então a placa ela é composta aí de dezenas de componentes, e os componentes mecânicos, né? Conectores FPCs, test points, conectores FPCs, porcas para prender a placa. Então o importante é que não errar um parafuso, porque você erra um parafuso, pode furar a placa e furar a placa, estragar a comunicação da CPU que passa aqui de baixo. Então um parafuso nos iPhones é fundamental. Quando você erra um parafuso, você fura a placa e olha aí, ó, estraga trilhas. Então, né, então são pontos fundamentais, test points, blindagens, ó. Blindagens. Quem está dentro não sai, quem está fora não entra. É fundamental colocar a blindagem de volta. Então tem vários componentes. Componentes metálicos de conexão, de acesso, de contato. Flex soldados da PCB, de antena, de RF, por exemplo. Tudo são componentes. Heatsink, são esses adesivos aqui de cobre pretos, tem que ser colocado de volta novos para ajudar a dissipar o calor de novo na placa. Então eu tenho aí as soldas do interposer, para soldar a placa de volta. Então aqui é o iPhone 17 Pro Max aberto. E aqui é o 17 Pro Max fechado, novo, ainda sem ser trabalhado. Então a nossa PCB ela é composta de vários componentes. Os componentes semicondutores, voltando à nossa prancheta aqui para a gente voltar ao nosso estudo aqui, ó, vamos voltar aqui para a nossa prancheta. Vamos voltar aqui para a nossa prancheta. Para a nossa prancheta não, para o nosso livro, né? Para o nosso caderno. Prancheta não, para o nosso livro. Então, nós temos lá os componentes semicondutores, circuitos integrados, CIs, memórias, Power Manager, amplificador de áudio, amplificador de potência, controle de Face ID, amplificador de microfone, amplificador de campainha, circuito de RF, drive do display, todos são CIs, né? Transistores tem poucos, diodos tem poucos, LEDs também tem poucos. A grande maioria dos componentes semicondutores são circuitos integrados. Esses componentes, o teste dele, 100%, né, quando o aspecto visual não o condena, é um teste quente. O que é um teste quente? O aparelho tem que estar ligado. Muitos dos componentes discretos também não dá para testar de modo frio. Por exemplo, o resistor, dá para testar em modo frio? Dá, mas tem que tirar da placa. O capacitor, tem que tirar da placa. O indutor, é bom tirar da placa. Então tem vários componentes que para testar tem que tirar da placa. O CI, eu não vou precisar tirar da placa, mas tem que medir vários pontos dele de teste para certificar que ele está bom ou não. Então uma das técnicas da reparação é sempre medir, medir, medir. Se você não gosta de medir, é melhor desistir. Esse treinamento será feito de várias aulas de medições. Medir, medir, medir. Se você não gosta de medir, é melhor ir para casa dormir. Medição é ponto fundamental nesse treinamento. A gente vai aprender a fazer medições aqui desde o zero. Então, faz parte da reparação exames. As medições nada mais são do que exames. Então, quando você tem uma suspeita de alguma doença, você tem que fazer dezenas de exames. Nós também, na reparação, temos que fazer dezenas de exames na placa. Ter preguiça de fazer esses exames é contra o nosso processo de reparo. Então, inexiste reparo sem medição na PCB. Inexiste reparo sem medição na PCB. Claro que na inspeção visual a gente pega muita falha, por exemplo, conector mecânico, contato mecânico, CI trincado, componente mal montado, porque também a placa apresenta problemas não só da placa, mas na solda também. Muitas vezes tem falha na solda, tem falha do componente quebrado, oxidado. A gente vai aprender nesse curso também como lidar com placas com componentes oxidados, quebrados, como substituir componentes, como fazer soldas nesses componentes, como soldar esses componentes. Né? Primeiro ponto para soldar esses componentes tem que ter um ótimo microscópio, uma ótima pinça, ótimas ferramentas, um bom ferro de solda, uma boa estação de solda ar quente. Então, para trabalhar com reparo avançado, ou mesmo para fazer alguns reparos básicos, hoje são necessárias ferramentas boas. Então, quando a gente adquirir as ferramentas, mesmo você sendo um iniciante, é bom você começar com ferramentas que vão te atender, mesmo quando você evoluir seu nível, porque senão tem que comprar duas vezes. Né? Então é importante a gente entender que as ferramentas, muitas vezes, quando a gente começa com elas, já vale a pena comprar uma ferramenta com a qualidade um pouco melhor primeiro, que você já compra de uma vez só. Então aqui tem uma placa do Android, vamos colocar aqui
a câmera e vamos ver os componentes na placa do Android. Para verificar se também vale com o Android que a gente está falando. Essa placa já é uma placa mais antiga. Olha lá. Ó. Marrom claro, capacitor. Marrom é preto, resistor. Capacitor, 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 resistor, resistor, capacitor, capacitor, resistor, resistor, circuito integrado, resistor, 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 capacitor, capacitor, aí ó, resistor, 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 capacitor, capacitor, circuito integrado, capacitor, 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 resistor, 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 circuito integrado, memória, CPU. Aí, ó. Então, aí eu consigo conector FPC, CI, capacitor, indutor, parece indutor, marrons mais escuros, filtros, indutor FLs, indutores, capacitor, capacitor, resistor, 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 filtro, filtro, né? Que são os indutores com FLs, CI, CI. Essa placa já está bem oxidada, vocês viram até pelo tempo, né? Indutor, 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 percebam que é marrom muito escuro, indutor, indutor, capacitor, olha o indutor com enrolamento aqui, ó. Indutor, contatos mecânicos que prendem a antena, contatos mecânicos que prendem a antena, CI. Galera, então, estamos chegando aí a mais um final de uma aula, a aula número 4, onde nós começamos aí basicamente a entender um pouco sobre a placa de circuito impresso, né, a PCB, que é os blocos que compõem o smartphone. PCB, módulo e chassi, né? A PCB é o módulo mais importante e onde, inclusive, tem um componente mais importante, que é a CPU. Garantir que a PCB esteja funcionando é algo fundamental. E aprender a identificar bem uma PCB visualmente vai ser o nosso próximo tema, aprender a fazer pequenos reparos na PCB e reparos medianos também, a entender quando uma placa está virgem, quando ela foi trabalhada, quando não está, quando está suja de fluxo, porque o padrão de fábrica é fácil de ser verificado. O padrão de fábrica não tem sujeira, não tem componente torto, não tem conexão mal feita, componente mal montado. Então, quando você pega uma placa zero original, que nunca foi trabalhada, é fácil de ver. Não tem componentes tortos, fluxo, sujeira, más conexões, pontos esquisitos, componentes faltando. Então, a placa nova, ela tem características únicas, né? De inspeção visual, facilmente aí a gente consegue verificar. A inspeção visual é um dos pontos fundamentais na reparação. Enxergar bem na reparação, mesmo a reparação média e básica, que é o nosso propósito aqui, é fundamental. Então, saiba que, para você enxergar bem, tem que ter um microscópio. Um dos pontos fundamentais na reparação é possuir um bom microscópio. Um bom microscópio te proporciona uma análise, uma inspeção visual. Enxergar o invisível para fazer o impossível. E, às vezes, uma boa inspeção visual é tudo. Você acha várias falhas com uma esplendorosa, uma fantástica inspeção visual. Costumam falar, enxergar o invisível para fazer o impossível. Então, as ferramentas são tudo na nossa reparação. Hoje a gente aprendeu aí um pouco sobre PCB. Já já vamos evoluir. Vamos também falar um pouco sobre diagrama elétrico também na próxima aula, o plano esquemático, o board view, para que a gente interaja um pouco mais com essa parte dos diagramas, com o board view, a gente tem um pouco mais de interação com os programas, por exemplo, a JC, que é o programa de desenho dos iPhones, o Bornell, que é o programa de desenho dos Androids. Então, a gente vai falar aí bastante sobre os programas de desenho na próxima aula, como identificar, como entender, como analisar esse ponto, né? Para a gente conseguir aprender mais sobre a parte eletrônica também do board view, dos esquemas elétricos, das ligações, dos programas elétricos que fazem a topologia da PCB. Então, toda placa tem as interligações, as conexões, e quando você clica nos pads, né, ele te mostra onde estão interligados. Isso ajuda bastante na hora de reparar, na hora de fazer a manutenção. Beleza? Pessoal, muito obrigado, valeu, espero que vocês gostem. É a quarta aula e a palavra-chave, hein? Agora sim, ó, não se esqueçam que para ganhar o certificado dessas aulas, você tem que falar as palavras-chave. Serão 20 palavras-chave. Hoje, a palavra-chave vai ser resistor. A palavra-chave é resistor. Então, se cadastre aí www.telecelula.com.br/certificado. Grupo de WhatsApp, né? Também tem o grupo de WhatsApp para você ter acesso ao iPanic Full. Não se esqueça de curtir, compartilhar essa live,
dá um like aí, né? E não se esqueça, palavra-chave resistor. Mais uma vez, palavra-chave resistor. Ótimo feriado, boa noite, até mais. Muito obrigado, valeu. Só o conhecimento liberta. Base Forte Old School. Obrigado, galera.